Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar a questão dos verbos. Hoje nós vamos falar sobre os verbos auxiliar ter e haver, né? Tá? Lá da página 17 do livro de vocês, tá bom? Vou compartilhar com vocês a telinha para nós darmos sequência, tá bom? Vamos lá. Bom, ter e haver, nossos verbos auxiliares de hoje, tá? Bom, gente, o tempos compostos, lembrando que são dois verbos, tá? O verbo auxiliar, ele é formado por, né? Tem o verbo auxiliar e o verbo principal, tá? Então, nós já vimos a questão da locução verbal. E, então, nós vamos entender hoje aqui um pouquinho. Lembrando que o verbo auxiliar, hoje nós vamos falar dos verbos auxiliares ter e haver. Porém, o verbo auxiliar, ele é flexionado, né? E o verbo principal, ele tá sempre no particípio. Então, a tia vai ler agora e explicar, né? E vamos dar sequência na explicação. Os tempos verbais compostos estão formados por um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar, ele sofre flexão de tempo e pessoa. Quanto ao verbo principal, ele permanece sempre no particípio. O verbo ter é o verbo auxiliar mais usado. Porém, também tem o verbo haver, que às vezes a gente encontra ele aí no meio do caminho, tá? Ele também pode ser usado como verbo auxiliar, tá? Tempos compostos do modo indicativo. Existem 4 tempos compostos no modo indicativo. Quais são? É o pretérito perfeito, mais que perfeito, presente, futuro do presente, o pretérito e o futuro do pretérito. Tá? Esses são os 4 tempos compostos do modo indicativo, tá bom? Conjugação dos tempos compostos do modo indicativo. Aí que tem a tabelinha, tá? O tempo, a formação e o verbo que nós o verbo aqui é estudar. Então, tempo composto, qual que é? É o pretérito perfeito composto do indicativo. Qual que é a formação? A formação, nós vamos usar o verbo auxiliar no presente do indicativo. Lembra disso, presente do indicativo. E o verbo principal vai estar no particípio, tá? Então, vamos lá, vamos conjugar o verbo ter no presente do indicativo. Tenho estudado, eu tenho estudado. Você observa que o verbo ter, ó, eu tenho, está flexionado no presente. Estudado está no particípio. Tu tens estudado, ele tem estudado, nós temos estudado, vós tendes estudado, eles têm estudado. O tempo composto, pretérito mais que perfeito, composto do indicativo. Qual que é a formação? O verbo auxiliar ter, pretérito imperfeito do indicativo. O verbo principal no particípio. Continuamos com o verbo estudar. Eu tinha, o tinha aí, ó, tá no pretérito imperfeito. Estudado, particípio. Tu tinhas estudado, ele tinha estudado, nós tínhamos estudado, vós tinhais estudado, eles tinham estudado. Tá? Vamos lá, continuando. Futuro do presente, composto do indicativo, continuamos com o verbo ter. Futuro do presente simples do indicativo, o verbo principal vai estar no particípio. Vamos conjugá-lo. Verbo estudar. Eu terei, ó, futuro do presente, terei estudado, tu terás estudados, ele terá estudados. Nós teremos estudados, vós tereis estudados, eles terão estudado. Futuro do pretérito composto do indicativo, o verbo auxiliar ter, futuro do presente, do pretérito simples do indicativo, tá? E o verbo principal estará no particípio. Eu teria, o teria é futuro do pretérito, tá vendo? Eu teria estudado. Tu terias estudado, ele teria estudado, nós teríamos estudados, vós teríeis estudados, eles teriam estudado, tá? Então, tá aí a formação do tempo composto. Bom, o uso do tempos compostos do indicativo. Ó, pretérito perfeito composto do indicativo indica uma ação. Então, a gente já sabe que o pretérito perfeito é algo que aconteceu e ficou lá no passado, né? Perfeito, acabou, tá? Indica uma ação que ocorreu no passado de forma repetida, prolongando-se até o momento presente. Aí, ó, eu tenho visto seu irmão na academia todos os dias. Tenho, né? Visto seu irmão na academia todos os dias, tá? É o pretérito
perfeito. Claro, lembrando, né, que é do tempo composto, tá? Pretérito mais que perfeito, ó, indica uma ação que ocorreu no passado, antes de outra ação. Lembrando que o pretérito perfeito é um passado mediante outro passado, tá? Eu tinha visto seu irmão na academia antes de eu o encontrar na rua, né? Eu tinha visto, tá? Futuro do presente composto do indicativo. Indica uma ação que ocorrerá no futuro, é algo que vai acontecer no futuro, mas que estará terminada antes da outra ação futura, né? É o futuro do presente, ó. Eu terei visto seu irmão na academia antes de encontrar com você no fim do dia, tá? Então, assim, primeiro ele vai ver o irmão, depois, né? Eu terei visto seu irmão, tá? Antes de encontrar com você no fim do dia. É o futuro do presente. O futuro do pretérito composto indica uma ação que poderia ter acontecido, mas que fica condicionada a outra ação, né? Aí, através de tem que ter uma condição, né? Eu teria visto seu irmão se, né? Olha lá a partícula aí, se ele tivesse ido à academia, né? Se o irmão tivesse ido à academia, eu teria visto, né? Nós teríamos encontrado. E assim vai, tá, gente? Tempos compostos do modo subjuntivo. Ó, existem 3 tempos compostos do modo subjuntivo: pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro composto do subjuntivo. Tá? Então, tá a tabelinha aqui, ó, conjugação dos tempos compostos do subjuntivo. Tempo composto: pretérito perfeito, composto do subjuntivo. O verbo auxiliar é ter, o presente do subjuntivo, verbo principal no particípio. Verbo estudar. Que eu, tá vendo, ó, tenha estudado. Que tu tenhas estudado. Que ele tenha estudado. Que nós tenhamos estudado. Que vós tenhais estudado. Que eles tenham estudado. Pretérito mais que perfeito, composto do subjuntivo. Verbo auxiliar ter, pretérito imperfeito do subjuntivo, verbo principal particípio. Tá? Então, o verbo está flexionado aqui, ó, no pretérito imperfeito do subjuntivo. Por isso, inicia-se se. Se, que é aquela partícula, né? Que ela define uma incerteza, né? Uma hipótese. Ó, se eu tivesse estudado, se tu tivesses estudado, se ele tivesse estudado, se nós tivéssemos estudado, se vós tivesseis estudado, se eles tivessem estudado. Vamos lá que tem mais. Tempo composto, a formação e o verbo estudar. Continuação. Futuro composto do subjuntivo. O verbo auxiliar ter, futuro simples do subjuntivo, o verbo principal particípio. Vamos lá. Quando eu tiver estudado, quando tu tiveres estudado, quando ele tiver estudado, quando nós tivermos estudado, quando vós tiverdes estudado, quando eles tiverem estudado, tá? Então, tá aqui a formação, né, de como, a tabelinha lá de como nós vamos conjugar. Lembrando que tem que treinar, tá? A conjugação dos verbos a gente precisa treinar muito, tá? Para que ficar bem claro aqui na nossa cabecinha. Embora nós usamos os verbos em tudo que fazemos, né? Nas orações que nós vamos escrever ou até mesmo pronunciar, em tudo nós utilizamos o verbo. Às vezes você não sabe, você não lembra a conjugação correta da primeira e última pessoa, mas você consegue colocá-lo, né? Flexionar ele certinho lá no momento da oração, tá? Mas é treino, crianças precisam treinar, tá bom? Uso dos tempos compostos no subjuntivo. O pretérito perfeito composto do subjuntivo indica uma ação que já está concluída, ó, e que é anterior à outra. Ninguém imagina que eu tenha visto seu irmão. Pretérito mais que perfeito, composto do subjuntivo, indica uma ação que ocorreu no passado, antes de outra ação também ocorrida no passado. Lembrando que é sempre o passado mediante outro passado, no mais que perfeito aí, tá? Embora eu tivesse visto seu irmão, ninguém acreditou, tá? Futuro composto do subjuntivo, indica uma ação que estará terminada no futuro antes da outra ação, que ocorrerá também no futuro. Quando eu tiver visto seu irmão, você saberá. Tá bom?
É isso aí, meus amores. A página é da página 17 a 21, tá? Eu vou colocar umas atividades aí anexadas lá no Tec Educar para fortalecer um pouco mais, tá? O conhecimento de vocês. E é isso. Um beijo. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. E vamos treinar os verbos.